Olá, Marta. Obrigada por ter aceito dar aqui esta entrevista à Magafone. Olá, bom dia, Daniela. Muito obrigada eu pelo convite. Acho que o iniciarmos esta entrevista até foi um bocadinho do que é aquilo da maternidade real, não é? Porque tivemos assim, alguns contratempos e tivemos que remarcar e reagendar e contratempos de última hora e viroses e pronto, mas conseguimos começar. Exatamente, e é isso também que faz parte da maternidade. E eu começava por aí. Sim. A Marta sempre quis ser mãe? Sim, foi, acho que desde pequenina que me lembro que gostava de ser mãe. Era daquelas típicas miúdas que adorava brincar com os nanucos, brincar às meizinhas, mas sim, foi algo que sempre quis. E tinha alguma ideia assim que não estivesse correta sobre maternidade antes de ser mãe? Aquelas ideias, aqueles mitos que nós temos? Lembra-se assim de Se alguma calhar coisa? tudo. Se calhar tudo. Eu acho que, eu não sei se aconteceu com outras mulheres, mas eu acho que tudo aquilo que eu achava sobre a maternidade se veio, pronto, à exceção daquilo de que o meu filho vai ser a pessoa que eu mais vou gostar na vida, por quem eu darei a vida, essa ideia sempre tive, mas eu acho, à exceção disso, tudo o resto foi diferente. Eu acho que foi tudo, não sei, tinha tudo à base de ideias e expectativas, algumas irrealistas, outras algumas irrealistas porque não seriam concretizáveis, outras irrealistas porque se vieram a concretizar de uma outra forma. Mas eu acho que foi tudo, por exemplo, um exemplo era, eu via muitas, sobre o amamentar, eu via muitas histórias de que amamentar doía, amamentar não era confortável, que era tipo uma coisa horrível, e então, pronto, como era esse o ambiente a que eu estava exposta e o que eu ouvia, então eu pensava, assim, eu sei, durante a gravidez informei-me, sei que era o melhor para o bebê, e então eu comecei a gravidez a dizer, não sei se vou amamentar, depois de me informar no final da gravidez, eu dizia, eu quero amamentar, vou experimentar, vou tentar, vamos ver como é que vai correr. Depois, mais ou menos ali para a altura do parto, dizia, pá, vou dar de mamar no máximo até aos 6 meses. Depois, tipo, não vou dar mais de mamar para além dos 6 meses. O meu filho tem mais de 2 anos e meio e continua a amamentar. Portanto, eu acho que isto é um exemplo prático de que todas as expectativas acabam por ser isso, por ser expectativas e a realidade acaba por ser totalmente diferente. O Tomás, foi um bebê planeado ou foi uma surpresa? Não, foi um bebê planeado, foi um bebê muito desejado e planeado, mas agora, com a experiência que eu tenho agora do que é ter um filho, agora, em brincadeira, costumo dizer que não foi planeado, porque ele foi planeado no sentido de sentarmos, falarmos, queremos ter um filho, vamos começar a tentar ter um filho, vamos fazer a consulta pré-concepcional, fazer aquele batalhão de exames, tomar ácido fólico, etc. Mas depois percebi que não foi planeado no sentido de não houve, se calhar, um trabalho de pré-conceição consciente na medida em planear em termos psicológicos e emocionais para todos os desafios de que é ter um filho. Portanto, foi assim uma preparação física, mas não uma preparação emocional, se calhar. Como é que foi a gravidez? Enjoos? Teve muitos sintomas? Não, eu não enjoos nada, só tinha era fome, desde que me dessem comida, e depois desejos também não, só tinha desejos por comida, dessem de comer qualquer coisa, eu estava feliz, tanto que no dia que o Tomás nasceu atingiu o peso máximo de 30 quilos, que acabei por engordar 30 quilos. Depois, assim, sintomas, pronto, uma dor aqui ou um desconforto ali, portanto, nesse aspecto foi tranquilo, não foi tranquilo por uma série de sustos que o Tomás e a própria gravidez nos acabou por dar ao longo de todo o percurso. Portanto, Sustos ali, como? na altura, no final do primeiro trimestre, há um rastreio que se faz, que é para detectar más formações congénitas nos bebês, nomeadamente as três principais trissomias, e pode dar positivo na ecografia, pode dar positivo no exame de sangue, pode dar positivo nos dois. No caso do Tomás veio positivo nos dois, e portanto foi ali umas semanas de muita angústia e muita ansiedade, porque depois a alternativa seria fazer uma amniocentese, mas depois a amniocentese tem um elevado, mas é pelo menos tem uns 2, 3% de risco de perda,
e não queria correr esse risco, então acabamos por avançar com um exame que é de ADN fetal, em que basicamente é um exame de sangue, só tive que tirar sangue e depois aquilo foi para a Espanha e pronto, e acabam por conseguir detectar o DNA do bebê no meu sangue e veio negativo. Mas pronto, acaba por ser mais rápido, muito menos invasivo do que uma amniocentese, só que acaba por ser um exame que não é comparticipado pelo SNS, ou seja, não está acessível a todas as pessoas e, portanto, a maior parte das pessoas, e depois este é um exame muito dispendioso e, portanto, quem não tiver a capacidade económica para fazer este tipo de exame vai ter de, primeiro, aguardar pelo momento de fazer a amniocentese, porque não se pode fazer logo, passado só umas semanas, porque tem a ver com o tempo gestacional, e depois, para além disso, são mais de 3 semanas para receber o resultado da amniocentese. Portanto, acaba por ser aqui, ou seja, dentro do mal, acabei por ter sorte e consigo perceber o privilégio que tive nesta situação. Marta, e como é que foi lidar com essa emoção de ver um resultado positivo? Como é que foram esses dias? Não imagino o que é que havia de fazer, como é que ia ser? Pois, sim, era o querer ter respostas e não conseguir, não os poder ter, era depois querer fazer planos, quer o resultado fosse de uma forma, quer fosse de outra. Depois também tipo, tentar gerir isto em casal, que foi bastante complicado. Acabamos por não ter a notícia assim de forma abrupta, quase que porque foi tipo, exame a exame, fomos recebendo os sinais que poderíamos ter este resultado. Porque normalmente estas ecografias morfológicas são feitas com obstetras, especializados na realização deste tipo de ecografias e, portanto, eu tinha as consultas normais com a minha obstetra e, portanto, a ecografia morfológica do primeiro trimestre não iria ser com ela. Mas aí, as chegadas mais ou menos à altura das 11, 12 semanas, ela, na própria ecografia em consultório, começou a fazer as medições do bebê, portanto, que depois, medições essas que depois iriam dar um resultado positivo. Portanto, logo em ecografia no consultório com a minha obstetra, conseguimos aperceber que havia determinados fatores de risco já, portanto, determinadas medidas, aqui seria o caso da translucência da nuca, que basicamente é uma membrana que os fetos têm na nuca, e conforme, e se for a partir de um determinado valor, se tiver a partir de um determinado valor de espessura, então é um fator que já vai influenciar no resultado positivo para trissomia 21. Depois tivemos a ecografia morfológica mesmo, com a obstetra do hospital para a realização, que nos fez a ecografia. E depois aí já não era só a translucência da nuca, porque basicamente para a trissomia 21 existem três marcadores, é assim que se chama. Estava à procura da palavra, a palavra é marcadores. Tem 3 marcadores, que é a translucência da nuca, o índice de pulsatividade do cordão umbilical e depois os ossos do nariz. Portanto, aquela coisa que o que me fez não ter quase um AVC, um ataque cardíaco naquela ecografia foi conseguia-se ver os ossos do nariz. Portanto, ter ossos do nariz era muito importante para não ter os 3 marcadores positivos para trissomia 21, mas tínhamos os outros 2, portanto, a translucência da nuca e o índice de pulsatividade. Pronto. Depois tive que fazer análise ao sangue, depois na análise ao sangue os resultados de 2 hormonas conjugam com estes marcadores da ecografia e, portanto, quase não foi assim uma notícia abrupta, porque primeiro foi na ecografia com a minha obstetra, depois já foi na ecografia morfológica mesmo, e pronto, depois já estávamos preparados para... Quer dizer, eu acho que não estávamos, nunca estamos preparados para nos dizerem que temos um rastreio positivo, mas acaba... Pronto, não foi, o que eu queria dizer era que não foi abrupto, não foi assim um choque, porque já estávamos, já tínhamos tido os sinais todos que íamos ter aquele resultado positivo. E que depois acabou por não passar de um susto, porque normalmente tipo, bebês que têm rastreios positivos para trissomia 21 no primeiro trimestre, na ecografia do primeiro trimestre, e depois que afinal não têm trissomia 21, então é porque provavelmente terão uma cardiopatia congénita, ou seja, vão ter um problema de coração.
tivemos que aguardar depois, pelas 23 semanas, mais ou menos, para fazer um ecocardiograma ao bebê. E, portanto, também não tem. Portanto, acabou por ser um susto. Portanto, ainda bem, não é? Foi bastante complicado a gerir emocionalmente, mas ainda bem. Portanto, eu acho que mais está ali naqueles 15% que a ciência ainda não sabe explicar porque é que tem um heart rate positivo e não tem nem trissomia 21, nenhum problema de coração. Os pais costumam preocupar-se com os filhos, o Tomás já começou a dar preocupação logo na barriga. Logo de início, sim. Começamos já a fazer, tivemos aí o nosso test drive já aos nervos de aço. E a gravidez, sim. Então, tirando esses sustos, em si foi tranquila. E o parto, como é que foi? De resto, a gravidez foi tranquilo, houve algumas contrações, uma ameaça de parto prematuro também no dia da mãe, mas depois o Tomás mudou de ideias e acabou. E depois, com esta conjugação toda, deste caminho todo de gravidez, aliada àquilo que eu comecei por referir, de que ainda tinha sido um bebê planeado e tínhamos feito consulta pré-concepcional, exames, ácido fólico, não houve um trabalho emocional prévio, portanto, a minha ansiedade estava ao rubro no final da gravidez, portanto, com isto tudo, o que culminou por... E depois tinha muitas contrações de treino, que não tinham... Ou seja, tinha muitas contrações com alguma dor, mas que não tinham qualquer repercussão no colo de útero, portanto, não era trabalho de parto. E, portanto, eu estava cansada de estar grávida e dei uma ordem de despejo ao meu filho. Falei com a obstetra e pronto, medimos prós, contras, foi uma decisão super informada e às 39 semanas e 2 dias, em uma decisão em casal e com a obstetra, decidimos induzir o parto, que acabou por uma indução que acabou por não funcionar. Uma coisa que eu também tinha dito à minha médica era: eu não quero estar horas a fio a induzir, portanto, se for preciso, fazemos uma cesariana. Eu quero que ele saia por cima ou por baixo, eu quero que a gravidez termine. E pronto, portanto, acabamos por induzir, a indução não teve qualquer efeito e, portanto, depois acabamos por ir para uma cesariana. E a recuperação depois, como é que foi regressar a casa depois dos dias no hospital, já sem a ajuda das enfermeiras? Foi um desafio, foi um desafio. E depois era tudo novo. Eu lembro que foi um domingo que nós saímos do hospital para ir para casa. Eu lembro que passei a viagem toda do quarto do hospital, depois até ao carro que estava na garagem do hospital, até casa, a chorar e não sei porquê. Portanto, era toda uma emoção. Portanto, foi um desafio, mas foi muito bom. Foi um começo de uma vida nova, com muito medo no início, portanto, era tudo novo. Mas depois corríamos sempre de uma frase que uma das enfermeiras nos estava sempre a repetir no treinamento, que era: o bebê não parte nem desengonça, portanto, vocês podem mexer à vontade que ele não vai partir nem desengonçar. Pronto, portanto, foi quando naqueles momentos de maior aflição se corríamos dessa expressão que nos tinham dito e pronto, e era um desafio, e ainda continua a ser, todos os dias. E nesse desafio, o que é que é mais difícil? O que é que diria que é o mais desafiante na maternidade? Eu acho que essa resposta vai ser a chamada $1 million question, porque a cada fase nova há um desafio novo e que pelo menos a mim dá uma percepção de... E eu achava que aquilo é que era desafiante. No início, ele chorava e tinha tipo imenso... Chorava e o porquê que ele está a chorar, o que é que ele tem, será que tem cólicas, o que é que tem? E depois, no início, tinha muita preocupação de... Será que ele está a ficar doente? Será que está a ficar com febre? Era tipo muito... E fui daquelas mães que, no início, por questões de pânico com germes e medo de doenças e viroses, era daquelas mães que colocava as visitas todas a desinfetar as mãos. Portanto, eu costumo dizer que o álcool gel com o Covid, a mim não me vai trazer nada de novo, porque eu ando com álcool gel desde junho de 2019. Portanto, tentei o Covid veio dar uma ajuda a normalizar determinadas questões. Portanto, no início acaba por ser isso, o medo de que fique doente, o porquê é que está a chorar, o que é que tem. Depois a seguir...
eu não dormir a noite toda, conseguimos ouvir Tomás, portanto, é uma das fases desafiantes. É o barulho de fundo da maternidade, está tudo bem. Exatamente, porque neste momento está com o pai, com o meu marido, e provavelmente eu acho que esta birra é porque não se quer vestir ou não quer trocar a fralda. Pronto, portanto, acaba por ser sempre um desafio novo, não é? Porque depois no início aquelas preocupações mais com questões de desenvolvimento, ou seja, não tanto com o próprio bebê, como personalidades do bebê, ainda que haja bebês desde recém-nascidos com personalidades marcantes, mas agora é mais... Portanto, é um ser autónomo, com vontade própria, que tem os seus... sabe aquilo que quer, o que não quer e o tentar gerir. Portanto, neste momento, portanto, acaba por ser, cada fase tem o seu desafio. E atualmente está na chamada fase dos terríveis 2 anos. Portanto, agora, neste momento, o maior desafio é tentar perceber, também tentar perceber qual o desenvolvimento emocional e cerebral do Tomás, e portanto, se aquilo que nós estamos a dizer, se ele o compreende ou não, no sentido de Tomás, tens que vestir uma camisola porque está frio lá fora, estão 4 graus lá fora, está muito frio, se não vestir vais ficar doente. Claro que se ele não sentir frio, não vai conseguir perceber o alcance da necessidade de vestir uma camisola, não é? Portanto, agora o desafio neste momento é preciso, vai colocar a integridade física dele em risco, se não, então bola para a frente e tentamos vestir a camisola daqui a bocadinho, ou se quiser ir com uma camisola vermelha e umas calças verdes, tipo bandeira de Portugal para a rua, pronto. Não vai colocar a integridade física em risco, então pronto, vamos assim. Pronto. E como é que foi aquelas partes que normalmente são muito faladas? Já falamos aqui da amamentação, o sono, as cólicas, como é que foi gerir essa parte com o bebê? Cólicas tivemos sorte, porque o Tomás praticamente não teve cólicas, às vezes chorava um bocadinho, percebia que tinha algum desconforto ao nível intestinal e fazia-lhe massagens até dobrar as pernas. E acabava por passar, portanto, cólicas. Eu não sei bem o que é um bebê a chorar com cólicas. Com o sono, ainda hoje é um desafio. No início, o Tomás começou a dormir a noite toda quando tinha mais ou menos... Foi em agosto, portanto, 2 meses. 2 meses começou a dormir a noite toda, o que também impactou na amamentação, no sentido que dormia a noite toda e, portanto, comecei a ficar com algum engorgitamento. E, portanto, até a produção de leite depois estabilizar. Mas depois, quando o Tomás tinha quase 4 meses, eu regressei ao trabalho. E regressaram também os despertares noturnos, até hoje. Portanto, acabou por ser complicado no início, na altura do regresso ao trabalho, porque era o cansaço de ter um bebê pequenino, o cansaço de estar a regressar ao trabalho. Depois, na altura, o meu regresso ao trabalho foi em outubro, antes do Covid, portanto ainda não havia teletrabalho. Portanto, mais a questão de deslocações de trânsito e depois, a certa altura, o meu primeiro mês de regresso ao trabalho, esteve o meu marido de licença com o Tomás, mas depois ele acabou por ficar na minha mãe, a seguir, e portanto era toda a ginástica de um bebê pequeno em casa e depois ter de o deixar na minha mãe, ir para o escritório, sair do escritório, ir buscar o Tomás e vir para casa. Portanto, e depois meteu-se o Covid e o teletrabalho, e isso acabou por facilitar em algumas coisas. Foi muito cansativo. Por exemplo, o primeiro confinamento foi muito cansativo, porque estava eu e o meu marido em casa, os dois em teletrabalho. Eu, na altura, estava com mais trabalho do que tinha antes, porque começou advogada e direito laboral. Quando começou o Covid, também trabalho obrigatório, apoio às empresas, layoff simplificado, tínhamos os clientes todos a pedir ajuda. E pronto, portanto, foi um bocadinho difícil de gerir, mas também foi bom, deu para depois acompanhar o crescimento do Tomás até fazer 1 ano, praticamente. A mudança antes da maternidade e depois, a Marta sente que há uma Marta antes de Tomás e uma Marta depois de Tomás? Sim, sem dúvida. Acho que eu costumo dizer que isto da maternidade é também tipo um grande processo e de desenvolvimento pessoal, pelo menos da minha experiência, é isso que eu percebo. E o que é que ele já lhe ensinou? O que é que sente que o bebê já lhe ensinou com tão pouco tempo, mas já aprendeu quase sobre si própria? Eu acho tanta coisa, mas principalmente confiar no instinto e também confiar no bebê. Sim.
E eu acho que esta frase que vou dizer a seguir deve ser o maior clichê de todos, mas ensinou também o amor incondicional, que é amar outra pessoa e dar vida por outra pessoa. Que valores é que acha que é importante passar? Quais são aqueles valores que são essenciais? Ou seja, quem é que gostava que ele dissesse que foi a mãe, que a mãe tentou passar e tentou ensinar? Bem, eu acho que isto é daquelas quase perguntas tipo entrevista de emprego, não é? De onde é que se vê daqui a 5 anos? Porque não é utópico, mas é... Bem, tentando concretizar. Bem, adorava que ele, quando fosse crescido e se lembrasse da mãe, que a mãe esteve sempre lá para ele, que o apoiou, e portanto e que o permitiu e que o ajudou a crescer como pessoa e ser a pessoa que ele será daqui a uns 20 anos, 25 anos. Mas principalmente que a mãe e o pai estiveram lá para o apoiar em todas as escolhas que ele quiser tomar. A brincadeira costumo dizer, filho, tu podes ser tudo o que quiseres na vida, menos do Benfica. Eu acho que esse tema do clube de futebol poderá ser sensível. Isso é muito comum, esse tema. Sim. A Marta, por que decidiu especializar-se em direitos da mulher na gravidez e direitos parentais laborais? Sim. Isto acaba também por ser algo que o processo de maternidade me trouxe. Portanto, existe uma Marta antes e depois da maternidade. E principalmente a questão dos direitos parentais prende-se essencialmente porque comecei a perceber que existiam muitas mulheres com muitas dúvidas, por exemplo, sobre os direitos parentais laborais, porque depois, se fizéssemos uma pesquisa no Google, íamos facilmente encontrar dois resultados com duas respostas opostas. Portanto, acaba por ser complicado. A Segurança Social tem no site bastante informação, mas está muito técnica, a linguagem está demasiado técnica, e, portanto, não está acessível a toda a gente, ou pelo menos alguém sem conhecimento de direito, ou pelo menos que vá tocando com esses temas. E pronto, isto também conjugado ao que já tinha esta ideia antes de ser mãe, e depois de ser mãe tive essa concretização, que é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos é estar presente. Portanto, aquilo que estiver ao nosso alcance e que nós conseguimos fazer, e também que o quisermos, de conjugar a vida familiar com a vida profissional, melhor, não é? Portanto, passar aqui esta informação para as outras mães e para os outros pais também, de quais os mecanismos legais que têm ao seu dispor para conjugar. Por exemplo, se calhar, enquanto uma pessoa pode ter direito a teletrabalho, outra já não, vai depender do tipo de funções em causa, não é? Mas todas terão direito, por exemplo, à dispensa para a amamentação. Portanto, acaba depois por ser necessário ver caso a caso, mas pelo menos partilhar assim, informação geral que seja acessível a toda a gente. Quais são assim as maiores dúvidas das pessoas que a procuram? Principalmente mães, porque depois a maior parte das pessoas que me procuram são mães, ou então às vezes procuram umas mães para ajudar a resolver questões dos pais. Eu nunca tive nenhum pai a procurar, foram sempre mulheres. Por exemplo, se trabalharem por turnos, como é que podem pedir um horário flexível? Depois agora, em termos de contexto pandémico, conforme vai deixando o teletrabalho de ser obrigatório, não é? Portanto, tivemos esta fase de teletrabalho obrigatório. Portanto, agora que passou a ser recomendado e depois deixará de ser recomendado se a situação melhorar, depois é mesmo os pedidos de teletrabalho. Portanto, tentar perceber se as funções são ou não compatíveis em teletrabalho, sendo se a empresa pode recusar, pronto, são estas, e pronto. E depois também questões relacionadas com o horário da amamentação. São aqui as principais questões que me costumam chegar. Depois, por outro lado, relativamente aos direitos das mulheres na gravidez e no parto, aí já é também uma questão também de conciliação, experiência pessoal com o conhecimento profissional, porque ainda que tenha sido acompanhada durante a gravidez pela obstetra, que eu escolhi, e não ter qualquer razão de queixa da obstetra que eu escolhi
para me acompanhar na gravidez e no parto, e o parto ter sido, lá está, fui eu que lhe pedi, por favor, vamos induzir, eu quero terminar a gravidez, portanto, e ela apresentou-me os riscos, os benefícios, portanto, todas as escolhas que tomei com a minha médica foram informadas e foram respeitadas. A verdade é que aqueles sustos que fui tendo durante a gravidez, principalmente a questão das contrações e daquele início de trabalho de parto, levaram por diversas vezes ao serviço de urgência do centro hospitalar da minha zona de residência. E a experiência foi completamente o oposto daquela da médica que me acompanhou. Portanto, acabei e sinto um bocadinho também isso à semelhança de outras mulheres, que é, no início não querem admitir, mas custa um bocadinho admitir do processo de será que eu fui vítima de violência obstétrica? E eu sou uma pessoa minimamente informada, como é que isto aconteceu? Mas a verdade é que ficamos tão vulneráveis durante a gravidez que acabamos por... portanto, não importa se temos mais ou menos conhecimento, acaba como já é algo que é sistémico, que está entranhado no sistema, apanha todas as mulheres quase a eito e, portanto, não interessa se a pessoa está informada, se não está, acaba por assim o ser, e pronto, e a verdade é essa, acabei por ser vítima de violência obstétrica, impactou a nível físico e psicológico, não foi no parto, foi quando necessitava de recorrer ao serviço de urgência do hospital, e pronto, e foi isso. E depois aqui também aliar a parte de conhecimento e, portanto, partilhar também isso com as outras mulheres. Ainda que, e daí a necessidade de criminalizar a violência obstétrica, é que não importa se a mulher está informada ou não. A verdade é que acaba por acontecer e, por vezes, quanto mais informada está a mulher e essa percepção passa para os profissionais de saúde, às vezes poderá ser pior. Portanto, foi aqui também a comunidade criada no Instagram, um bocadinho no sentido de apoiar, de ajudar e de dar o conhecimento que ainda acha que falta sobre estes temas. Sim, é isso. E o que é que a comunidade já lhe trouxe? De certeza que tem muita gente que aceita, a Marta também partilha um pouco da sua vida pessoal além do trabalho. De certeza que já lhe trouxe pessoas, que já lhe trouxe aí algum... Já. Sim, quase que acabou por ser, e eu costumo dizer que vou no meu Instagram, tipo, não é só profissional, não é só pessoal, é um mix, porque nós não somos só, eu não sou só a Marta mãe, e não sou só mãe, a Marta advogada, sou a Marta mãe e advogada, portanto isto são todas as dimensões da minha vida que acabam por se cruzar. E sim, o Instagram quase que acabou por ser, no início, uma questão de partilha de experiências da maternidade, porque a verdade é que não tenho pessoas próximas que sejam mães. Fui a primeira das minhas amigas a casar, a ter filhos, e portanto as minhas amigas não têm filhos, e portanto acaba por ser um pouco solitário nessa medida. Depois também, quer eu, quer o meu marido, somos os mais velhos das respectivas famílias e portanto fomos os primeiros dos respectivos irmãos a casar e ter filhos, portanto também não há sobrinhos. Pronto, portanto, acaba por ser a maternidade nesse aspecto acaba por ser solitária, porque não há ninguém próximo com quem possamos partilhar. E, portanto, acabou por ser um bocadinho por aí, quase partilhar a experiência da maternidade, quase um processo terapêutico. E depois também acabei por conhecer outras mães, perceber que as dificuldades que eu estava a sentir, afinal, são comuns, não é? Afinal, há 1531 milhões de bebés no mundo que têm despertares noturnos quando a mãe regressa ao trabalho e acaba por ser difícil de gerir. E depois também, mesmo com aquelas famílias que vou acompanhando a nível profissional, também vou aprendendo imenso. E às vezes são situações complicadas, situações de perdas gestacionais, situações de perdas de bebés no parto, e portanto acaba por ser também um processo de aprendizagem para mim. Marta, e com esta experiência já ganha até aos terríveis 2, não é? Que conselhos é que gostaria de deixar às futuras mamães, recém-mamãs? O que é que gostaria de ter sabido antes da maternidade? Informarem-se. Eu acho que o maior conselho para as futuras mães e para as recém-mães é munirem-se de uma rede de apoio que as ajuda. E desde, provavelmente, uma doula pós-parto ou alguém que
que lhes consiga, por exemplo, orientar a parte das refeições, por exemplo, se calhar uma consultora de amamentação para se vierem dúvidas relativamente a isso. E, portanto, no fundo, quase aquelas 2, 3 pessoas, pode ser a mãe, a sogra, a cunhada, a irmã, a vizinha, a amiga, mas que saibam que podem telefonar a qualquer hora se for preciso alguma coisa. Quer seja só para dizer, estou tão cansada, ou pá, estão a faltar fraldas que podes me buscar. Pronto, eu acho que é isso, reunirem-se de uma rede de apoio para o tempo que se avizinha, depois do pós-parto e dos primeiros tempos do bebê. Obrigada, Marta. Obrigada.